Klein é o rei demônio mais poderoso que despreza toda a humanidade. Mas, como o destino quis, em sua conquista para exterminar a raça humana, um simples bebê derrete seu coração, e ele acaba adotando a criança como se fosse sua. Agora ele deve esconder seus verdadeiros poderes e fingir ser um perdedor comum para viver no mundo humano. À medida que a série começa, ela segue seu pai até a fazenda, e depois que terminam, ele a chama para segui-lo de volta para casa. Ela olha ao redor da casa. Ela olha para o mapa de Ed e vê que logo após o mapa há lugares escuros. Muito escuros, apenas o continente deles e lugares escuros. Ela se pergunta por quê. Como uma garota muito curiosa, ela olha para seu pai e pergunta: o que há além da cidade deles? Uma pergunta que o próprio pai dela não consegue responder. Ele sabe que ela é curiosa e de fato quer dar uma resposta a ela, mas não pode. Por quê? Porque ele também não sabe. Ele revela a ela que todo humano, assim como ela, nasceu curioso. Eles queriam saber mais. No entanto, todas as tentativas que fizeram de entrar naquele lugar escuro terminaram em destruição. Ele diz a ela que naqueles lugares escuros há 4 demônios. Esses demônios estão guardando o oeste, o leste, o norte e o sul de Ed. E todas as equipes que enviaram para tentar descobrir o que há além deles foram aniquiladas, mortas. Ela fica chocada. Isso significa que é realmente ruim? Ela se pergunta. Isso não muda nada para ela. Seu pai diz a ela que até que os demônios sejam mortos, não há como descobrirem o que está acontecendo lá. Todo problema deve ter uma solução. Então, qual é a solução para esse? Ele explica mais a ela que existem tesouros que heróis usam para lutar. Apenas heróis que possuem esses tesouros, espadas, podem lutar contra esses demônios. E até encontrarem o herói, não poderão vencer. Isso a deixa ainda mais animada. Ela quer ser uma heroína. Ela quer lutar. É a espada de Aiden. E se ela conseguir, poderá lutar. E quando vencerem, poderão ver o mundo além de seu mapa e saber o que há nos lugares escuros. Vários anos se passam. Nossa Alicia não é mais uma criança. Ela agora faz parte dos heróis que foram escolhidos. Ela fecha os olhos e os abre dentro do caminhão que os leva para os arredores da cidade. Ela segura a corrente em seu pescoço, dizendo a seu pai que a hora chegou. Chegou a hora de lutar por sua cidade. Ela não está indo nessa viagem sozinha. Há vários outros heróis que também estão nessa jornada. À medida que a viagem continua, eles começam uma conversa e começam a se apresentar. Há algumas pessoas notáveis entre eles. Minel, cujo tesouro é o Anquil, que afirma não saber de onde veio. Eles olham para Alicia e pedem que ela se apresente. Ficam chocados por haver uma mulher entre eles, e ela nem se dá ao trabalho de se apresentar. Eles se aproximam dos arredores e outro membro, Stefan, cujo tesouro é Tema, os alerta de que estão perto. Eles sussurram entre si que ele é o mais forte dali. De repente, o transporte para e o motorista diz que a carruagem não pode ir mais perto daquele lugar. Todos se preparam para descer, mas nem mesmo pousaram quando os demônios começam a atacá-los. De fato, alguns deles morrem ainda na carruagem. Stefan grita para todos saírem e lutarem. Eles saem em grupo e ele divide o esquadrão em equipes. Os arqueiros e lanceiros entram em ação, e ele diz aos outros que vai se juntar com Alicia para lutar contra os que restarem. E sim, Alicia tem o tesouro de Ivatubame. Ela se junta a Stefan e eles lutam juntos. Ela é forte, carismática, mas o mais notável sobre ela é que é muito consciente de seu ambiente. No monte à frente deles está um dos senhores dos demônios. Ele fala sobre o mundo do caos. Ele admite que o mundo nasceu do caos, mas se isso for verdade, então ele também nasceu do caos. Ele pode estar certo. À medida que a guerra continua, todos os heróis pulam pelas montanhas e colinas até chegarem ao topo da montanha. Stefan, por sua vez, está animado. Ele foi declarado o mais inteligente, e é justo que honre esse título. Ele diz a eles que aquele dia é o dia em que serão declarados como pessoas fortes e que devem mostrar às pessoas que os escolheram que são fortes o suficiente. Ao chegarem ao Monte da Lua, o Senhor dos Demônios aparece. Ele parece incrível, se essa for a palavra certa para isso. Sua pele branca e fofa, seu olhar, é aterrorizante. Ele é Clevites da luz da Lua do Sul. Stefan é empurrado para trás. Ele admite que o que está à sua frente é aterrorizante. No entanto, eles foram comissionados para isso. Eles têm apoio. Eles são heróis e juntos farão a lenda se tornar realidade. Enquanto ele se força a lutar, é atacado por Clevites à distância. Clevites o empurra contra a parede e o mata. Todos ficam chocados porque Clevites nem sequer se aproximou deles. Um herói toma a iniciativa de liderar e encoraja os outros a lutar, mas Alicia leva seu tempo para considerar o ambiente. À medida que os heróis se aproximam de Clevites, ele mata todos sem nem sair do lugar onde está.
Alicia eventualmente percebe o que aconteceu. Ela grita para os outros que Clevites está atacando através de suas sombras. Se quiserem sobreviver, precisam fugir de suas sombras. Eles se perguntam como vão fazer isso, mas Alicia começa a pular. Ela salta pela montanha e corre. De fato, a sombra se aproxima dela, e ela é a primeira heroína que vê o ataque antes que atinja e o enfrenta. Os olhos de Clevites brilham em choque. Talvez isso seja mais difícil do que os aventureiros que ele enfrentou antes. Ele não se importa, mas isso desperta seu interesse. Esta é a humanidade, a raça humana. Ele não tem convivido com a raça humana há cerca de 1000 anos. Mas, pelo que sabia antes sobre eles, eram feitos para ser fracos, tão fracos quanto insetos. Mas o que ele está vendo agora é que eles têm força. Eles têm uma missão. Eles estão determinados. Ele não sabe o que eles têm que os torna tão fortes e determinados. Mas, para saber o que os está impulsionando, ele precisa descobrir. Todos os heróis lutam contra ele e ele os mata todos. Infelizmente, a última pessoa que ele mata é Alicia. Ela voa para o céu e fecha os olhos para a morte. Ela pede desculpas ao pai e diz que não conseguiu tornar seu sonho realidade. Bem, nem todo sonho se torna realidade. E, infelizmente, o dela é um dos que não se realizarão. Na capital Idart, a cidade capital do reino de Aen, as pessoas da cidade seguem suas vidas normalmente sem saber que há algo vindo contra elas. Infelizmente, Clevites vem até elas. Ele rompe da montanha em frente à cidade e todos ficam assustados. Mas Clevites está apenas intrigado. Ele não se importa com eles. Ele só quer saber o que estão tramando. Ele se lembra de que as pessoas que atacaram seu território afirmaram ser heróis e que foram enviados pelo rei de Aen. Então, seu plano é lutar contra todos ao seu redor e chegar ao rei. Os aldeões estão assustados. Todos começam a fugir enquanto os cavaleiros entram em ação. Eles trazem seus arqueiros e o atacam. Ele não revida. Em vez disso, ele voa por todos os telhados para chegar até o palácio e ver qual é sua força motriz. Os cavaleiros aumentam a segurança no portão do palácio e lançam várias flechas contra ele. No entanto, elas nem conseguem alcançá-lo. Ele observa todos os ataques e tranquiliza sua mente. Eles não são tão fortes quanto ele pensava. Ainda são fracos e seus ataques não podem fazer nada contra ele. Ele lança uma de suas mãos contra o muro e, de forma semelhante ao muro de Jericó, o muro desaba. Os cavaleiros percebem que está além de seu controle. Então, um deles corre para informar o rei que um demônio os atacou. O rei não parece surpreso. Para um demônio atacá-los, isso significa apenas uma coisa: os heróis falharam. Ele se levanta de seu assento e caminha. Ele tem apenas uma coisa a proteger, que é a lâmina de Aiden, Mana Idlart. Outro cavaleiro vem para dizer que há um demônio na cidade e que ele é imparável. Então, o rei precisa se esconder. De fato, se o demônio é imparável, então não há razão para ele correr, porque não importa o quão longe fuja, o demônio sempre o alcançará. Os cavaleiros continuam fazendo o que fazem e lançando fogo e flechas contra Clevites. Ele sabe que nada do que fazem vai afetá-lo, mas é forte. Ele se lembra da espada que Alicia usou para atacá-lo e de como isso o afetou um pouco. Isso significa que, se os humanos forem deixados em paz, podem ficar mais fortes e atacá-lo. Ele não se aproxima do território humano, mas eles querem o território dele, o que já é motivo suficiente para ele atacá-los. O rei se aproxima da porta para proteger a lâmina. Mas, ao abri-la, Cleves sai. Julgando pelos acessórios e tudo ao redor, Cleves não precisa de mais informações para se convencer de que ele é o rei. Ele afirma que o homem é o rei e fala na língua humana, o que deixa o rei chocado. Ele diz que um demônio não deveria falar a língua humana e pergunta como Clevites consegue falar na língua deles. O rei reconhece quem é Clevitas, mas Clevitus lhe diz que ele é o único que tem a capacidade de salvar a humanidade. Ele só tem algumas perguntas para fazer. E as respostas que o rei der a essas perguntas vão determinar se toda a humanidade será destruída ou salva. Por toda a humanidade, ele não quer dizer apenas o povo de Aden, mas também o povo de Dawn, Org, Surata e Bent. Sua pergunta é bastante simples. Quem são eles? Qual é o caráter deles? Qual é a força que os motiva? E por que estão atacando o reino dos demônios? O rei não vê motivo para prestar contas a um demônio. Ele diz que não vai responder essas perguntas, e Clevites nem pergunta uma segunda vez antes de cortar sua cabeça. Cleeses vai embora dali. Assumindo que os humanos são uma ameaça para ele, então ele deve destruí-los. Ele diz que, para destruir toda a humanidade, precisa de uma equipe para trabalhar com ele, e que deve levar seu tempo para formar uma. Enquanto ele se afasta, um bebê com uma mãe morrendo chora alto. A mãe o segura com sua última força, e Clevites ouve seu choro e se aproxima dele.
Ao ver que é um bebê humano, ele mal se importa. No entanto, a mãe fala com ele. Ela implora para que ele, por favor, salve a criança. Isso o deixa chocado. Ela não consegue ver para quem está implorando. Ela está implorando a verdadeira origem do problema deles. Ele a lembra de que está ali para destruir a humanidade. E se ela quiser alguém para culpar pela morte da criança, ela deveria culpar a criança por ter nascido humana. A mulher moribunda fala em sua defesa. Ela insiste que uma criança não tem oportunidade de escolher o que quer ser ao nascer. Ele não se importa. No entanto, diz a ela que, se quer que ele salve a criança, deve provar por que ele deveria fazê-lo. Ela o lembra de que está morrendo. Ela não pode provar que ele vale a pena. No entanto, ela tem certeza de que a criança provará seu valor quando for adulto. Antes de continuar, tem 3 links para vocês na descrição. O primeiro é um vídeo que te mostra como você cria um canal no YouTube e viver dele. O segundo é onde você vai encontrar os melhores produtos de animes nos melhores preços, e o terceiro um canal de games meu. Quem quiser dar uma força lá, que puder ajudar o canal com qualquer valor, o Pix está na descrição e também tem o botão valeu demais. Bora continuar. Com isso, ela dá seu último suspiro. Ele pega a criança. Ele não está convencido, mas já que ela afirma que a criança provará seu valor, não levará tanto tempo assim para observar um humano crescer. Então, ele vai observar e ver no que a criança se tornará. Enquanto isso, neste reino massivo, existem 5 raças humanas neste mundo formado por Doom, que são os mais numerosos. Os Orgites, que são muito corajosos e têm chifres na cabeça. Em seguida, os Ladens, que são basicamente introvertidos e não gostam de conversar com as outras raças. Depois, os Bent, que se parecem muito com bandidos demoníacos, mas são realmente poderosos. Finalmente, os Aidenans, que se parecem muito com humanos e são os menores de todas as raças. Como era de se esperar, eles também são a raça mais sábia, com a capacidade de fabricar armas a partir de Aranocite. No entanto, apenas a família real possui a técnica secreta para fazer isso. Como sua sabedoria é tudo o que tem a oferecer, eles têm vendido essas armas para a raça Doom. Essas transações levaram as 2 raças a embarcar juntas em algumas aventuras de desenvolvimento de enredo, dando origem a mestiços. Mesmo com isso, há pouquíssimos hienas puros. Fora do enorme reino que essas raças habitam, existem bestas escuras de aparência selvagem com 9 caudas, como Kurama em Naruto. Enquanto isso, em algum lugar nas profundezas das montanhas Luna, a enorme besta de 9 caudas, Clevites, repele algumas bestas menores que estavam prestes a devorar o bebê. Assustada, a criança começa a chorar, e Cleutes fica preocupado que o bebê logo chegue à sua data de validade. Ele se enrola em volta dele e se pergunta o que poderia fazer para silenciar aquela boca barulhenta. Por um momento, ele coloca a ponta de uma de suas garras na cabeça do bebê, e ele adormece. Enquanto observa o bebê, Clives imagina que ele logo soltará uma bomba de cocô. Como era de se esperar, pouco depois, o bebê acorda e começa a chorar novamente. Isso o irrita, mas ele carrega o bebê para encontrar uma solução. A única solução que ele consegue encontrar é jogar o bebê em um poço. Calma. Não é o tipo de poço que você está pensando. É apenas um cheio de insetos. Bem, não do tipo prejudicial, mas daqueles que se alimentam de cocô. Enquanto os insetos aproveitam seu jantar, Cleates revela sua crença tola de que os humanos crescem em algumas noites. Ele se lembra de onde encontrou a criança e está completamente sem pistas sobre quem é o bebê. Ele culpa seu bom coração por ter voltado para pegá-lo, mas chega de arrependimentos. O que ele faria com a criança? Felizmente, seu orgulho como senhor das bestas negras faz com que ele não considere devolver a criança e esteja determinado a criá-la. No entanto, ele não pode fazer isso sozinho, já que o bebê precisa se alimentar e ele não tem conhecimento de como os humanos funcionam. Olhando para os corpos sem vida que ele havia acabado de adquirir, ele escolhe uma mulher chamada Alisia para trazer de volta à vida. Aparentemente, seu pai havia sido morto por bestas negras, e em uma paixão equivocada por vingança, ela liderou um exército para atacar o Senhor das Bestas Negras. Isso só terminou em lágrimas. No entanto, felizmente, ela tem uma segunda chance na vida. Ao ressuscitar, Clevites, ela tenta atacá-lo, mas percebe que sua espada e todos os corpos de seus companheiros foram jogados fora. Ele afirma com orgulho que a havia revivido com seus poderes das trevas, o que a torna nada mais do que uma morta-viva ambulante. Ela parece uma zumbi bonita. Depois de receber essa informação, ela fica perplexa. Com a boca aberta, ela se pergunta como ele consegue falar a língua humana tão fluentemente, mas fica um pouco satisfeita por ser a única sobrevivente. Não exatamente. Nesse momento, Clevites ordena que ela revele suas laranjas.
Ao ouvir isso, ela se acha demais e fica horrorizada com os avanços do Senhor das Bestas Negras. No entanto, antes que seus pensamentos travessos pudessem ir mais longe, ele a informa sobre o bebê faminto e ordena que ela tire sua armadura e traga suas laranjas imediatamente. Como ele havia infundido um pouco de magia negra nela, ela não teve escolha a não ser revelar as laranjas. Lentamente, ela relutantemente levanta sua blusa e eventualmente faz o que lhe foi ordenado. Depois de fazer isso relutantemente, ele fica chocado ao descobrir que ela não tem leite. Isso é algo muito esperado da vilã sem experiência em treinos. Só para que ele saiba, ela educa Clevitte sobre a necessidade de uma mulher ter dado à luz antes de poder ter leite. A vergonha de mostrar suas laranjas a faz se sentir muito envergonhada e ela implora para que ele a mate, mas ele ignora seus pedidos. Enquanto os dois discutem, o bebê começa a chorar novamente. Em vez de encontrar uma solução, os dois se envolvem em conversas inúteis sobre como ele encontrou o bebê humano. Cansado dessas conversas pequenas, Clevitte insiste que ela encontre uma solução para a fome da criança. Mesmo sem ter ideia de como criar uma criança, ela é forçada a revelar que ele precisaria de uma mulher com leite para alimentar a criança. Agora, surge a pergunta: como conseguiriam uma? Em resposta, Alicia revela que eles teriam que contratar uma, mas precisariam de dinheiro para isso. Estando totalmente quebrado, Clevitte não tem nenhum dinheiro, mas com a abundância de minério de arca na caverna, eles poderiam ganhar muito dinheiro. Elon Musk precisaria tomar algumas notas. Enquanto ele pensa, Alicia considera atacá-lo, mas como ela não estava com sua espada, não teve escolha a não ser permanecer parada. Após um breve momento de contemplação, Clevitte concorda que eles consigam alguém com leite para alimentar o bebê. Ele está prestes a sair quando ela o informa que é impossível ir até a cidade em sua forma atual. Olhando o quão grande ele acabaria assustando todos com quem cruzassem. A princípio, ela se oferece para levar o bebê até a cidade e encontrar uma mãe para ele. No entanto, Clevitte não considera essa opção, já que não quer que o bebê saia de sua vista. Em vez disso, ele se transforma em um garoto humano. Por mais convincente que seu disfarce pareça, suas 9 caudas ainda continuavam balançando atrás dele. Com um pequeno chifre na cabeça, ele acaba retraindo as caudas para uma abertura sombria sob ele. Mesmo assim, o chifre permanece visível, mas ele parece não ter ideia disso, e Alicia decide manter a boca fechada. Antes de sair, ele pensa em um nome para si mesmo e para a criança, e inventa Clem para si mesmo e Luna para a criança. Somente naquele momento ele busca saber o nome de Alicia, e ela o revela para ele. Depois disso, eles vão até um pequeno rio. Ao chegarem, Alicia assume a responsabilidade de dar banho na criança. Enquanto faz isso, ela é interrompida por Clem, mas continua, apenas para ser recompensada com um pouco de xixi no rosto. Clem basicamente critica tudo o que ela faz, como uma sogra irritante. Desde a forma como ela limpa a criança até como ela a enrola, especificando os lugares em que ela deveria focar ao limpá-la. Depois de limpar a criança, ele fica muito animado. No entanto, Clem acredita que os insetos que comem cocô fizeram um trabalho melhor de limpeza do que Alicia. Os dois chegam ao acampamento de Alicia e o encontram vazio. No entanto, ela revela que eles tinham guardado todos os seus objetos de valor em outro lugar. Antes que sigam para esse lugar, Clem ordena que ela tome banho, já que ela ri como uma competidora tentando entrar para o livro dos recordes do Guinness pelo maior número de dias sem tomar banho. Além disso, ele entrega a ela as roupas usadas para enrolar a criança para lavar. E, enquanto faz isso, ela descobre que tem o brasão da família real de Igenia. Imediatamente, ela percebe que essa criança é da realeza. Enquanto isso, entre os escombros do castelo, um soldado corre para encontrar sobreviventes, mas fica pasmo ao ver o tamanho do dano que o Lorde das Trevas causou. A visão o faz lembrar do plano da princesa herdeira de fugir do reino com seu filho antes da destruição. Ele culpa a loucura do rei pela destruição do reino, mas espera encontrar pelo menos um sobrevivente. Por outro lado, o general Drell e alguns de seus homens observam o que restou do reino dos Agaigenianos. Ele ordena que um de seus homens informe o imperador sobre isso, alertando que, se eles não agirem rapidamente para tomar as terras de Aiden, outra raça o fará. Sua principal razão para querer que eles tomem Aiden é o segredo da fabricação de arenosite, que apenas a família real dos Agaigenianos conhece. Então, enquanto ele retorna para reunir seus soldados, ele instrui seu segundo em comando, Maynard, a procurar por quaisquer sobreviventes com sangue real e garantir que os leve até ele. Em outro lugar, Alicia confronta Clem com o pano com o brasão e o acusa de sequestrar uma criança com sangue real. Ao ouvi-la dizer isso, Clem fica tão surpreso quanto chocado.
Ele revela que havia sido encarregado da criança por alguém que tem exatamente a forma humana que ele escolheu. Mesmo que Alicia acredite fortemente que ele está mentindo, ele cala sua boca reclamona e revela que matou o rei por ter sido atacado primeiro. No entanto, ele espera que muitas pessoas estejam procurando pela criança para obter o segredo da fabricação do aranite. Satisfeito com a revelação de que a criança é real, ele está determinado a torná-la rei, na esperança de poder ditar como as coisas acontecerão nas sombras. O fato de ele considerar a criança como seu servo assusta Alicia, que observa com medo. Ao ouvi-lo dizer isso, Alicia se pergunta se não piorou as coisas ao revelar a verdadeira identidade da criança. Enquanto isso, Clem pede que se apressarem em encontrar uma mulher com leite para encher a barriga da criança. Enquanto saem, Alicia tenta se acalmar com o pensamento de que seria impossível para os humanos aceitarem Clem com o chifre em sua cabeça. No entanto, ela esquece o fato de que Orgites tem chifres semelhantes que poderiam tornar Clem aceitável. Embora ela acredite fortemente que os humanos o descobrirão e destruirão seus planos antes mesmo que comecem. Por outro lado, ela percebeu o quão obcecado Clint está com Luna e acredita que a morte ou o desaparecimento de Luna poderia significar a perdição de toda a raça humana. Com isso em mente, ela torna seu novo dever garantir que nenhum mal aconteça a Luna. No caminho, alguns bandidos atacam e acertam Clem na cabeça primeiro, quando Alicia percebe que são apenas bandidos. Ele supõe que seriam presas fáceis para o poderoso Senhor das Bestas das Trevas. Infelizmente, Clem cai no chão após ser atingido e começa a sangrar profusamente. Ao ver isso acontecer, Alicia grita como uma garotinha e acaba sendo atingida na parte de trás da cabeça, fazendo-a desmaiar. Ela fica chocada ao perceber que, mesmo com o poder sombrio de Clevites dentro dela, ainda é tão fraca assim. Algum tempo depois, Alicia acorda com uma visão que parece como se estivesse cercada por seus soldados a caminho de atacar Cleeses. Antes que ela se acomode na Disneylândia, Clem ordena a Tola que acorde. Nesse momento, ela acorda para a realidade de que foram capturados pelos bandidos, mas Clem revela isso com um sorriso no rosto. Se você gostou deste resumo, me avise nos comentários e obviamente deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative o sininho de notificação para não perder o próximo resumo quando ele sair. Até a próxima, se cuide e fique. Eles estão na carroça dos bandidos, onde muitos outros cativos estão sentados ao lado de Clem. Clem está segurando o bebê Luna com um sorriso calmo, o que preocupa ainda mais Alicia, pois ela não sabe o que está acontecendo. Ela nota Luna dormindo e pergunta a Clem como ele conseguiu acalmá-lo. Clem explica que Luna estava chorando momentos atrás, mas agora está tudo bem, já que o trajeto é tranquilo. Luna se move entre os outros cativos para se aproximar de Clem e sussurra para ele, perguntando por que ele, um dos reis demônios mais fortes que já existiram, se deixou ser capturado de bom grado. Ela acha que ao mudar sua aparência, a força de Clem também foi reduzida, e é por isso que ele foi nocauteado com um único golpe. Clem diz que a suposição dela está próxima, mas não totalmente certa. Ele explica que a maneira como mudou sua aparência também tornou seu corpo tão frágil quanto o de um humano, o que ele não sabia. Por isso, quando foi atingido pelas costas de surpresa, foi nocauteado. Então, essencialmente, o sistema de defesa natural de Clem agora é fraco, mas usando seus poderes, ele pode torná-lo mais forte. Então a pergunta é, por que Clem ainda não tentou escapar dessa confusão? A justificativa de Clem é que, como agora está disfarçado de humano, ele planeja manter seus verdadeiros poderes escondidos até que Luna se torne o próximo rei, por isso está deixando os eventos atuais seguirem como estão. Além disso, Clem deseja aprender mais sobre o mundo humano, incluindo por que essas pessoas pobres foram sequestradas, e é por isso que escolheu não escapar. Percebendo o quão perdido Clem está sobre tudo, Alicia explica para esse idiota que eles e os outros foram capturados por bandidos que provavelmente planejam vendê-los para mercadores de escravos. Em todo caso, Alicia pede a Clem que não julgue os humanos com base no comportamento dos bandidos, afirmando que os bandidos são os piores entre eles. Pouco depois, a carroça chega à base dos bandidos e os cativos são divididos em dois grupos, um com homens e outro com mulheres e crianças. Um dos cativos tenta fugir, ao que o executivo dos bandidos, Darn, literalmente sorri, sabendo que esse tolo acabou de fazer um pedido de morte. Com razão, pois segundos depois, outro bandido joga uma adaga no cativo em fuga, perfurando pelas costas e encerrando seu sofrimento. Com o delinquente fora do caminho, Darn avisa a todos os novos cativos para não cometerem o mesmo erro, pois se o fizerem, também terão o mesmo destino. Ele então se vira para Alicia, dizendo para ela ir com ele.
Antes que ela possa responder, ele começa a arrastá-la para seu quarto com o objetivo de descobrir seu plano. Clem se pergunta o que deve fazer, quando uma mulher chamada Car, que suponho estar encarregada do departamento de mulheres e bebês dessa quadrilha de tráfico humano, o nota parado. Vendo que ele tem um recém-nascido nos braços, Car chama sua serva Nu para cuidar de Luna. O trabalho de Nu aqui é amamentar os bebês que são capturados. A base dos bandidos é em uma pedreira, e no fundo da cratera há uma poça de água onde, no fundo mesmo, repousa uma lendária lâmina vermelha. Mas a lâmina está sendo protegida por algo monstruosamente forte. De qualquer forma, parece que eu julguei mal o caráter de Darn, porque é revelado que ele só trouxe Alicia para Bronco. Bronco é o líder interino da gangue de bandidos Krolls, na ausência de seu verdadeiro chefe, Jazak. Bronco aparentemente usurpou a posição de chefe dos Krolls, mas ninguém ousa protestar por causa de sua besta de estimação, Beth, que literalmente pode despedaçar qualquer um. Alicia reconhece essa besta como um demônio ocidental e fica surpresa ao saber que Bronco conseguiu domá-la. Bronco se comunica com Beth e Beth diz a ele que quer brincar com um humano do sexo masculino. Então, Bronco diz a ela que fique à vontade para escolher um dos dois bandidos que vieram aqui com Alicia. Mas antes disso, ele revela por que trouxe Alicia ao seu escritório. Os bandidos, é claro, têm todos os cristais mágicos que Alicia coletou da base de Clem. Bronco também sabe que esses cristais são do Monte Moon, o covil de Clevites. Julgando pelas evidências e pelo fato de que Alicia não se urinou ao ver Beth, ele conclui que ela é uma das 13 heroínas enviadas de Aiden para matar Clevites. Bronco assume que Alicia estava a caminho de volta para Aiden com aquela bolsa cheia de cristais mágicos. Então, ele dá a má notícia. A capital real já foi destruída por Clevites. No entanto, ele afirma que isso não é exatamente uma má notícia para os corvos, revelando que ele possui uma lâmina avermelhada, a espada Mana-Idlart que somente a realeza de Iden sabe como fabricar. A espada de Bronco, claro, é uma falsificação, e sua gangue vende essas falsificações para pessoas bobas o suficiente para não perceberem a diferença. Agora que toda a família real saiu permanentemente deste mundo, os preços das espadas Mana-Idlart vão disparar. Esta é uma ótima maneira de ganhar dinheiro. Mas Bronco está interessado em algo mais, a mais pura das espadas Idlart forjada pelos reis de Aiden e entregue aos heróis. Bronco tem certeza de que todos os outros heróis morreram pelas mãos de Clevites e que Alicia só escapou ao abandonar seus companheiros. Ele pergunta a Alicia onde está sua arma e onde estão as armas dos outros 12 heróis desaparecidos. Como Alicia se recusa a responder, Bronco ordena que Darn e Sata levem até a base de Clevites para procurar os tesouros. Darn sugere que talvez seja melhor levá-la para recuperar outro tesouro que já está no radar deles, mas Bronco insiste em seguir o plano original. Ele também diz a Darn e Sat para se exercitarem com Alicia antes da partida, para garantir que ela não cause problemas durante a jornada. Enquanto isso, Clem trabalha como garçom na estalagem dos bandidos, administrada por Car. Muitos bandidos tentam se aproximar de Car, e Clem, percebendo isso, só pode se perguntar quão terríveis essas pessoas realmente são. Por outro lado, Nu está alimentando Luna com o leite que o pai de Luna esqueceu de trazer para casa. Nu tem outras responsabilidades também, pois ela também trabalha como garçonete ali e é abusada pelos clientes, que são todos bandidos. Clem serve carne pacientemente para os bandidos, e muitos deles ficam impressionados com seu serviço. Carme, porém, sente algo inquietante. Todos ali assumem que Clem é um orc por causa de seus chifres, mas sua pele é pálida demais e seus olhos parecem os olhos de um assassino. Dois bandidos começam a implicar com Nu e a arrastam para correr algumas voltas com ela. Eles ficam nisso a noite toda e deixam a pobre garota cheia de feridas e hematomas. Ela não reclama, e quando terminam, ela volta silenciosamente para a estalagem para cuidar de Luna. Os dois bandidos que torturaram Nu de repente começam a se sentir fracos e tontos e são literalmente apagados deste mundo quando Clem revela que estava por trás disso, fazendo justiça pela pobre Nu. Nu caminha até lá para alimentar Luna e o encontra nas mãos de Clem. Ela não sabe o que ele fez com os dois homens que a molestaram e está apenas interessada em alimentar a criança novamente. Ela carrega Luna e o leva para um barracão para alimentá-lo. Clem se senta com ela e pede para que ela conte sobre si mesma. Ele se pergunta se ela também faz parte dos corvos e o que eles fazem. Ela tenta fazer uma pausa para explicar, mas ele pede que continue e apenas fale. Ele está apenas curioso sobre ela e não é nada demais. Ela revela que sempre cresceu naquele lugar. Sua única identidade é que é membro dos corvos. Ela nunca teve um pai em sua vida e tudo o que tinha era uma mãe. No entanto, quando criança, nunca viu o rosto da mãe, apenas suas costas.
Mas ela sabia que a mãe era escrava porque ela se escondia e observava para ver como os homens molestavam a mãe e tinham intimidade com ela. Porém, quando tinha 12 anos, a mãe desapareceu. Ela não sabia se a mãe morreu ou fugiu. Tudo o que sabia era que naquela noite, ela estava comendo sua refeição quando alguns homens vieram até ela e a agrediram. Nos anos seguintes, sua vida foi miserável. Ela percebeu que era a mãe quem a protegia. Eles a batiam todos os dias e ela eventualmente teve que viver como gado até conhecer Ciscar. Carme disse que ela poderia satisfazer os homens e que, se os satisfizesse, eles se esqueceriam de maltratá-la e ficariam satisfeitos consigo mesmos. Ela decidiu seguir Car naquela noite e aprendeu como satisfazer os homens. Embora ela não possa ser como Car, ela sabia que a vida melhorou. Pelo menos agora ela tem trabalho e também pode alimentar seus filhos por causa do excesso de leite. Então, ela também está satisfeita. Clem se pergunta por que ela tem leite materno se não tem filho. Ela revela para ele que estava grávida, mas teve um natimorto. Seu filho se mexia em seu ventre, e isso lhe dava motivos para viver até que, de repente, o filho nasceu morto. Quando as parteiras lhe disseram que o filho estava morto, ela se viu afundando em um mundo frio. Ela assumiu que também iria morrer. E, para ser honesta, ela estava bem com isso. Não via razão para continuar vivendo e assumia que se morresse, se reuniria com seu filho. No entanto, ela de repente começou a sentir calor. Seus olhos se abriram para a vida novamente e ela viu uma criança de cerca de 6 meses segurando e sugando seu leite materno. Ela ficou satisfeita ao ver que a criança estava lutando para viver e podia depender dela. Então, ela carregou a criança e o alimentou. Isso lhe deu uma nova razão para viver. Ela alimentou a criança até que ele cresceu e várias outras crianças vieram para os corvos e ela também as alimentou. Ver que eles vivem por causa dela é suficiente para deixá-la feliz e satisfeita. Ela revela que também tentou ter seus filhos 2 vezes, mas não deu certo para ela. Clint está cansado de ouvir tudo isso. Ele pede para ela parar e pergunta se ela vai segui-lo como ama de leite de Luna. Ele insiste que não tem intenção de levá-la, mas também não tem motivo para não levá-la. E, já que Luna gosta dela, será uma vitória para ele. Luna toca o corpo dela como se quisesse que ela ficasse com eles. Clem dá a Naru a opção novamente. Ela quer segui-lo como ama de leite de Luna ou vai permanecer ali e permitir que aqueles canalhas a usem como quiserem. Ela sabe que é uma ótima oferta. No entanto, seria míope aceitar, já que ele também é um escravo, pelo menos até onde ela sabe. Ela diz a ele que gostaria que fosse diferente, mas que não poderia segui-lo. O motivo é que ele também é um escravo e ela tem outros filhos que gostaria de alimentar e dar esperança de sobrevivência. Ela entrega Luna para ele e vai embora. Por outro lado, a gangue leva Alicia para uma ponte e manda ela andar. Quando ela chega no meio da ponte, para e olha para baixo. Eles supõem que ela quer pular e dizem que não há como ela sobreviver a essa queda. Ela está olhando para o rio à sua frente. Em vez disso, ela pode ver gemas dentro do rio, e sabe o que é. Antes que pudesse dizer o que pensava, eles lhe disseram que aquele era o rio onde o lendário herói Cord morreu. Ela também sabe disso. Bem ali, um dos escravos desafia que entrará no rio e, se trouxer o que eles querem, eles o libertarão, junto com sua esposa. A esposa o incentiva a ir, lembrando os canalhas que devem libertá-los. Porém, quando ele pula no rio, monstros aparecem e o devoram. Alicia sabia que aqueles gangues não o libertariam. Aquele lugar é LB Shaft. Tem vários monstros que entraram no mundo há 300 anos por causa de uma enchente, e sua espada, Arventis, está dentro daquele rio. Então, eles queriam alguém que pudesse trazer a espada para fora. Porém, isso é impossível. Ela os chama de canalhas porque sabiam que o garoto iria morrer e nem amarraram bem a corda dele. Eles a lembram que ela não está lá para dar conselhos e que o homem que vai bater nela está bem à sua frente. Ela olha para o homem horrível, Pedro, que pula na ponte para lutar com ela. Ele se imagina tirando suas roupas e diz que vai despir ela. Antes que ele chegue perto dela, ela quebra uma das mãos dele e toma a espada. Então, ela corta a corda da ponte e pula da ponte. Ela fala consigo mesma sobre como está confiando nas palavras de Clem que não vai morrer enquanto cai da ponte. Será que ela vai sobreviver? O corpo de Alicia está completamente esmagado e desfigurado devido à queda. Os 2 bandidos acima estão com medo do que Broco pode fazer com ele se descobrir. Então, eles decidem descer até lá para confirmar se Alicia se desconectou permanentemente deste mundo. Enquanto isso, Alicia recobra a consciência, percebendo que Clem realmente a transformou em uma morta-viva. Por enquanto, ela só consegue mover o olho esquerdo e não consegue sentir ou mover nada do pescoço para baixo. Ela se pergunta se ficará paralisada pelo resto da vida.
Em todo caso, ela não quer mover um músculo para que os bandidos acima pensem que ela está morta. Mas, de repente, os vasos sanguíneos perto de seus olhos se movem sozinhos e formam o rosto de Clem ou Clevites, que está ali apenas para chamá-la de idiota por perder tanto sangue. Alicia não entende por que Clem está ali e por que essa forma dele o faz parecer um cachorrinho flutuante. Clem explica que sua forma depende de quanto sangue mágico Alicia tem. Como Alicia é útil para Clem, é por isso que ele vai usar seus poderes para forçar o sangue mágico dentro dela e garante que, enquanto ela tiver esse sangue dentro de si, ela se recuperará completamente, exceto pelas partes que se desprenderam totalmente do corpo. Nesse caso, Alicia pergunta a Clem por que ele não está mais curando ela. E Clem explica que só está tirando um momento com ela porque quer que ela faça uma pergunta. Clem informa primeiro a Alicia que encontrou uma ama de leite para Luna, uma integrante dos bandidos. Clem esclarece que sua compreensão do mundo humano é muito limitada. No entanto, ele acredita que Nu está sendo molestada e abusada ali, e por isso ofereceu a ela uma chance de fugir com eles. Mas o que o irrita é que Nu recusou sem pensar duas vezes. E essa parte é o que ele não entende. Ele pergunta a Alicia por que Nu gostaria de permanecer nesse inferno. E Alicia responde, supondo que Nu talvez veja tanto Clem quanto Luna como escravos. E escravos não têm permissão para partir. É por isso que, quando Clem fez essa oferta, Nu não acreditou nem por um segundo que tinha alguma chance de escapar daquele lugar. Clem entende e pergunta a Alicia o que ele deve fazer para convencê-la a ir com ele. Alicia pensa que a maneira mais fácil seria ele eliminar todos os bandidos dali, mas Clem se recusa a fazer isso porque acredita que isso poderia colocar em risco seu plano de permanecer disfarçado. Então, ele diz a Alicia para fazer isso por ele. Essa ideia é sólida porque ninguém jamais suspeitaria se uma heroína como ela eliminasse um grupo inteiro de bandidos. Alicia hesita porque acha que não tem o que é necessário. Mas Clem não aceita um não como resposta e deixa claro para Alicia que ela deve terminar sua tarefa antes da próxima vez que Luna sentir fome. Ele então parte, forçando todo o sangue mágico de volta dentro dela, o que a faz dançar break e retornar à sua forma perfeita. Enquanto isso, vários bandidos saltam para baixo e estão ao mesmo tempo assustados e confusos ao ver essa heroína meio morta dançando break do nada. Alicia respira fundo enquanto seu corpo dói cada vez que seus ossos quebrados se reconectam. Darn, o bandido-chefe, não sabe o que está acontecendo, mas, independentemente disso, ordena que seus subordinados peguem Alicia e quebrem seus membros desta vez para que ela não tente escapar novamente. Quando o primeiro bandido se aproxima de Alicia, ela casualmente permite que ele perfure seu braço e depois o soca para longe. Ela pega a espada e a venda do olho dele antes disso. Com essa espada, ela remove seus grilhões e então coloca a venda no olho, se preparando para a batalha. Enquanto isso, Clem vai procurar Nu novamente, prometendo a Luna que desta vez ele conseguirá convencer Nu a se tornar sua ama de leite. Caso Luna esteja preocupada com Alicia, Clem garante a ela que Alicia ficará bem, porque é a única humana que conseguiu arranhar seus chifres durante a batalha. Car convoca Nu e lhe dá uma bronca por não ter limpado a bagunça na cozinha. Car nota como Nu está feliz, mesmo depois de ter sido abusada e espancada, e isso a faz pensar que algo deve ter acontecido. Nu responde dizendo que está apenas curiosa sobre como é o mundo lá fora, já que ela nunca saiu desse inferno desde que nasceu. Car suspeita que Nu quer ir embora, mas Nu explica que esse não é o motivo e que ela está apenas curiosa. Por ser ingênua, ela acaba soltando sem querer que alguém lhe pediu para sair dali com essa pessoa e revela a Car, sem qualquer pressão, que foi um escravo. Broco escuta Nu, mas antes que ele possa fazer algo, Carme age primeiro e dá um tapa em Nu por sequer pensar que vai sair antes dela. Broco entra na sala e pergunta sobre o bebê, insinuando que pretende usar Luna para algo no futuro. Em seguida, diz a Nu para ir com ele, e Car imediatamente percebe que ele vai puni-la. Mas o que Car pode fazer? Ela não pode ir contra o chefe. Então, ela apenas fica ali parada, com medo. E quando Broco e Nu saem de vista, ela solta um suspiro, se perguntando como os bebês serão alimentados agora, dando a entender que Broco vai tirar a vida de Nu. Clem aparece ali segurando Luna, e Car presume que Clem quer que Nu alimente o bebê. Já irritada e furiosa, Car diz a Clem que ninguém mais pode alimentar o bebê porque Nu cometeu um erro grave ao sonhar com algo impossível. Clem exige que Car seja mais específica. E enquanto seus olhos encaram Car como o monstro aterrorizante que ele é, Car se sente obrigada a explicar a situação para ele. Broco não tem boas intenções com Nu, mas ela não sabe disso. No entanto, quando Car viu que ela estava sendo levada, suspeitou que havia algo errado, e estava certa.
Broco leva Nu para uma caverna e, quando ela entra com ele, fica chocada com o que vê. Ela nasceu entre os corvos e viveu ali desde sempre, mas nunca esteve naquele lugar antes. Ela fala com ele sobre isso e ele diz que é um lugar onde ele cria seus minérios mágicos. Ele explica ainda que os minérios mágicos podem ser usados para várias coisas. Ele até diz que a lâmpada que está segurando na mão foi criada com um minério mágico. Há várias cavernas dentro, e cada uma delas contém o que eles criaram. Ele a leva mais fundo na caverna e, quando chegam lá embaixo, ela vê um crânio humano. Ela fica preocupada, mas ele diz que o crânio não pertence a um humano. Então a luz se apaga. Ela o chama, dizendo que não consegue enxergar. Ele explica que foi um erro e até diz que vai acender a luz de novo. Agora, quando ele acende a luz, ela vê sua troll chamada Beth na frente dela. Ela fica com medo. Ela está apavorada. Ela grita, mas não há ninguém para ajudá-la. Ele diz que a troll foi subjugada com magia e afirma que os corvos são um time criado com base na confiança, e que só de ela considerar sair do grupo para se juntar a outra pessoa, ela quebrou a confiança que ele tinha nela. Ninguém pode decidir sair, então ela deve ser punida com a morte. Ela grita e implora por ajuda enquanto ele ordena que Beth a devore. Ela tenta correr e esticar as mãos. Ela deseja ter aceitado a mão de Clem antes, quando ele tentou ajudá-la. Ela estica as mãos, na esperança de que a mão que Clem estendeu para ela antes apareça de novo. Mas não há nada disso. Pelo menos até ela entrar na boca de Beth. Logo quando o monstro a engole, Clem chega e Luna chora alto. Ele conclui, dizendo a Luna que comer e ser comido é o cerne da personalidade humana. Até demônios precisam comer, quem dirá um monstro? Então, ele não culpa o monstro por comer. Ele só se culpa por ter chegado tarde. O que ele não entende é porque uma troll está permitindo ser controlada por um simples humano, um humano baixo como Broco, para piorar. Bronco fica envergonhado por uma criança falar com ele daquele jeito. Ele diz que Clint só quer morrer e ordena que Beth coma Clem e o bebê também. No entanto, Beth reconhece seu superior. Ele conhece seu mestre e não pode fazer isso. Beth sente-se sufocada por Naru que ele engoliu e, mesmo sem Clem fazer nada, Beth cospe Naru. Nu sai ferida, uma parte dela machucada e quebrada, mas ainda há respirações fracas vindo dela. Clem sente que poderia revivê-la, mas tem outra coisa para lidar, Broco. Ele diz a Luna que somente Luna pode consolar Nu, então ele coloca Luna sobre os restos de Nu e comanda um chifre para levá-los embora. Eles partem imediatamente, e Broco fica chocado. Ele nunca viu esse nível de poder antes, e insiste que Clem usou magia. Clem nem sequer sabe o que é magia, então tenta explicar magia. Ele tira um minério mágico e explica o tipo de coisas que entraram no minério para criá-lo. Ele revela que a lâmpada em sua mão contém um minério mágico que permite que ele controle trolls e outros monstros. Embora no momento, ele só consiga controlar trolls fêmeas. Como ele vê que seu controle sobre Beth está ficando fraco, ele solta o minério. E assim que o cheiro domina toda a área, Beth volta a ficar sob controle. Até Clem pode sentir o mau presságio vindo do minério. Beth luta sob sua corrente e tenta atacar Clem, que desvia do ataque. Ele percebe que não sabe muito sobre humanos e é por isso que não consegue prevê-los. Ele fica com raiva de Alice por não tê-lo informado sobre os minérios mágicos. Por outro lado, Beth também está tentando lidar com sua situação. Os bandidos são muitos e ela acha difícil encontrar seu caminho. Ela se lembra de quando estava com seu pai treinando quando criança, de como seu pai lhe disse sobre seu golpe fraco naquela época. Naquele dia, seu pai lhe disse que ela hesitou com seu golpe e a aconselhou a nunca mais fazer isso. Ele a ensinou que para melhorar seu golpe, ela deve garantir que não hesite, porque quando ela hesita, mostrará ao oponente que há medo nela. E com esse medo, ela perderá a compostura e perderá. No momento, é óbvio que ela está sobrecarregada. Ela tem muitas pessoas para lutar, e seu núcleo de mana está ficando mais fraco porque ela está ganhando força do sangue clave. Isso até a faz enfraquecer mais rápido. Ela também precisa de uma arma melhor, porque se não tiver, será derrotada. Então, ela começa a correr para o rio. Ela quer pegar a arma do herói, Arventis, no rio. Enquanto corre, ela considera o que poderia acontecer se for capturada, porque a farão passar por coisas horríveis. Os bandidos também se perguntam se ela quer pular no rio, pois ninguém sobreviveu a esse rio em 300 anos. Eles são tolos porque essa não é a intenção dela. Ela salta acima do rio em direção ao andaime. Eles percebem que ela não está pulando no rio, então pulam para segui-la. No entanto, quando ela chega ao topo, corta o andaime e a maioria deles cai na água, onde são consumidos pelos monstros do rio. Em meio à confusão deles, descobrem que ela está desaparecida. Sem que eles saibam, ela está debaixo do rio.
A vantagem que ela tem em comparação com os heróis antigos é que ela não pode sufocar. Ela garantiu que respirou o suficiente antes de pular no rio. Então, ela planeja prender a respiração para que os monstros não a percebam e ela afundará até o fundo do rio, onde pegará a arma. Será que ela conseguirá fazer isso com sucesso ou morrerá? No dia seguinte, Cleo decide confiscar a espada mágica de Alicia, dizendo a ela que chama muita atenção. Sua sombra engole a espada e Alicia fica devastada com isso, mas ele diz que a devolverá quando for necessário. Então ela deveria estar grata por ele não estar simplesmente jogando fora. Nesse momento, Neo aparece dizendo a Cleo que ele usa alguns feitiços muito estranhos. Ele pergunta se ela já arrumou tudo o que precisam para a viagem, e ela mostra alegremente que conseguiu tudo e até algumas roupas novas para Luna. Alicia fica surpresa com isso e pergunta a Neo se a bagagem não está pesada demais para ela. Mas a garota responde que na verdade está bem leve. Alicia começa a se perguntar se Cleo substituiu partes do corpo dela pelas dos bandidos para lhe dar força extra. De repente, Neo diz que pode carregar sua espada e armadura também, se ela quiser, mas Alicia diz que não tem mais sua espada. Neo se lembra de que Carmel uma vez contou a ela sobre como Vrock guardava muitas coisas boas em sua escrivaninha, e Alicia imediatamente implora a Cleo para deixá-la pegar uma espada. Ele concorda porque ela é praticamente inútil sem uma arma, e Alicia imediatamente corre para o escritório dos bandidos. Enquanto isso, Cleo e Neo vão até o portão, e ele pergunta se ela sente nostalgia ao deixar esse lugar. Neo responde que não tem boas memórias desse lugar, mas que foi onde viveu com sua mãe, e vê-lo vazio a deixa um pouco triste. Ela diz que Carmel é a única pessoa que gostaria de ver antes de partir, mas que isso seria muito suspeito em sua aparência atual. Cleo fica curioso sobre Carmel quando, de repente, um cara salta do céu sobre ele, dizendo que encontrou o cara que usa magia estranha. Enquanto isso, Alicia chega ao escritório de Rock e começa a vasculhar sua escrivaninha. Ela pega o dinheiro dele e depois encontra uma armadura de couro pervertida sobre a mesa. Ela fica enojada, pensando em todas as coisas pelas quais aquela armadura pode ter passado, mas ainda assim vai mantê-la segura em uma batalha. Então, ela a veste antes de encontrar uma boa espada. No entanto, assim que está prestes a voltar, Cleo atravessa a parede ao lado dela. Alicia se assusta ao ver isso e pergunta o que está acontecendo, mas ele só consegue amaldiçoar a fraqueza de seu corpo atual por isso. Nesse momento, o atacante aparece e Alicia imediatamente percebe que ele é bastante forte. Ela se prepara para lutar, mas o cara a ataca primeiro. Ela desvia completamente do chute dele, mas ainda assim acaba com um corte no rosto, o que a faz perceber que ele não é normal. O homem também percebe que ela é forte, então continua chutando-a do ar, empurrando-a para trás. Isso não é suficiente para derrotar Alicia. Então ele se afasta antes de usar um poderoso ataque sônico que a lança pelos ares, atravessando o telhado. O homem sai para terminar o serviço, mas avisa que só se importa com o mago. Ele promete deixá-la ir se ela parar agora. Mas isso irrita Alicia, porque ela é uma heroína e ninguém deve subestimá-la. Ela decide usar seu movimento especial antes de pedir a Cleo a espada mágica. Ela força sua mente a ficar em branco, colocando todos os seus pontos de inteligência em ataque. Sua espada perde a forma e se torna flexível, e o cara não consegue reagir a tempo enquanto Alicia se aproxima com grande velocidade. No entanto, bem quando ela está prestes a cortar o maxilar dele, um comando de Cleo a impede. Ela ainda está presa no estado sem cérebro, e Cleo a tira disso com um leve tapa na cabeça. Ele então diz que atacar esse cara sem pensar teria sido seu pior erro, porque bem antes de atingi-lo, o chute dele a teria despedaçado. Alicia percebe isso só então. E então Cleo diz que eles não são inimigos e que esse homem os atacou por causa de um mal-entendido. O cara também se acalma um pouco e diz a Cleo para esclarecer o mal-entendido rapidamente se quiser continuar vivo. Ele ainda não confia neles de jeito nenhum e comenta que Neo cheira como um troll da montanha, e ela diz que deve ser porque foi engolida por um. O atacante então explica que recebeu notícias sobre um mago que estava controlando um troll da montanha com magia. Então ele veio aqui para lidar com ele. No entanto, ele encontrou o troll da montanha morto, com partes do corpo faltando, e assumiu que Cleo era o mago que o matou porque não conseguiu controlá-lo. Cleo agora entende o que está acontecendo e envia Neo e Luna para um lugar seguro antes de qualquer outra coisa. Alicia pergunta se deveria ir protegê-las, mas Cleo quer que ela fique porque o homem à frente deles é na verdade, uma besta sombria disfarçada. Ela fica chocada ao ouvir isso e Cleo diz que a magia de ilusão lançada sobre ele é tão forte que nem mesmo ele consegue ver sua verdadeira forma. E o único que pode fazer isso é o Lorde Demônio do Oeste, Afier.
Alicia surta com isso e então Cleo diz que ele e Zafier não se dão muito bem. O homem pergunta como ele sabe de tudo isso e Cleo finge ser um servo do Lorde Demônio Clevitus porque não quer que os outros saibam sobre sua verdadeira identidade. O homem acredita nele e diz que, apesar de seus mestres não serem amigos, eles têm o mesmo objetivo. Ele então se transforma em um enorme pássaro demoníaco e se apresenta como Gart, um servo do Lorde Demônio do Oeste. Ele ouviu dizer que Clevitus recentemente destruiu um reino humano e até mesmo Zafir está planejando lançar um ataque massivo contra eles. Ele pede a KFTF que mostre prova de que é uma besta sombria e ele exibe um de seus tentáculos. Gart fica satisfeito com isso e volta à sua forma humana dizendo que não há razão para lutarem agora. No entanto, Alicia está tendo um ataque de pânico interno porque agora Cleo não é a única besta sombria que pode se transformar em humano e falar como eles. E ela teme que a humanidade esteja condenada se houver mais deles. Cleo diz para ela parar de pensar demais porque apenas algumas bestas sombrias de alto nível conseguem falar como humanos e elas não se envolvem com humanos sem um bom motivo. Gart diz que isso é correto e é por isso que ele quer saber por que Cleo está com uma heroína, que é inimiga natural dos demônios. Cleo diz a ele que Alicia pode ser uma heroína, mas agora ela é sua serva e não pode desobedecer suas ordens. Ele afirma que sua missão é aprender sobre as espécies humanoides e que Alicia, assim como Luna e Nel, são ferramentas que permitirão que ele faça isso. Ele se recusa a contar mais detalhes do que isso. E Gart fica satisfeito, mas deixa claro que, se alguém atrapalhar, ele irá matá-los, mesmo que sejam servos de Cleo. Cleo diz a ele que ele vai falhar e então pergunta por que ele está ali e por que Zafir está tentando atacar os humanos, já que ele tem a melhor reputação com eles. Ele gosta de observar os humanos e é até adorado como um deus pelos ogros que vivem lá. Então ele não deveria ter nenhum motivo para se tornar hostil. Gart diz a ele que, 3 dias atrás, ele estava patrulhando as florestas do oeste quando viu algumas bestas sombrias procurando por seus filhotes desaparecidos. Ele avistou um frasco de poção que apenas humanos poderiam ter deixado lá. E imediatamente o levou até Zafier, dizendo a ela que recentemente muitos filhotes de bestas sombrias desapareceram e provavelmente foram os humanos que os levaram. Zafier ficou com raiva disso e decidiu enviar Gart para investigar pessoalmente a situação, porque, se os humanos fossem realmente responsáveis pelos sequestros, teriam que ser destruídos. Cleo fica surpreso que Zafier descobriu isso antes dele e ele diz a Gart que o problema pode ser ainda mais sério do que isso. Ele diz que recentemente conversou com uma mulher humana, e por conversou, ele quer dizer que aterrorizou Carmel até que ela lhe desse todas as respostas que queria. Ela contou a ele que as mulheres aqui não deveriam dar à luz e que, se algum dia isso acontecesse, homens assustadores de mantos pretos apareciam para comprá-las. Falando sobre talento e essas coisas. Acontece que os filhos de Nel não nasceram mortos e Carmel os matou para que não fossem vendidos e sofressem um destino pior. Ela confessou isso quando Clee perguntou a ela e disse que precisava proteger Nel de ver o trauma de seu filho sendo levado embora. No entanto, Cleo simplesmente lembrou a ela que Nel cresceu aqui, o que significava que sua mãe a escondeu e protegeu o tempo todo, e que Carmel e os outros nunca sequer tentaram desde o início. Enquanto termina a história, Cleo diz a Gart que o sequestro de feras sombrias e os negócios obscuros aqui devem estar conectados, e ele suspeita fortemente que a magia seja o elo entre eles. Alicia faz uma expressão de nojo ao ouvir isso e KV pergunta o que ela está pensando. Ela diz que, embora não saiba muito sobre magia, conhece magos que usam magia como ferramenta de combate. Atualmente, a força dos magos determina o resultado das guerras e a primeira pessoa a levá-los para o campo de batalha foi o general Drell do exército de Bolat, que também é o bastardo que matou o pai dela. Cleo fica desapontado por Alicia ter vindo matá-lo em vez do cara que matou o pai dela. E ela diz a ele que esse foi o último desejo de seu pai. Ao mesmo tempo, Drell está liderando um exército enorme e uma fera sombria gigante para capturar Aen, que está sem rei. E os que estão em seu caminho são os soldados da outra nação humana. No entanto, eles estão em grande desvantagem porque não têm soldados ou magos suficientes. E o capitão deles, Rod, sabe que não podem sequer deter Drell até que suas forças principais cheguem. Ele sabe que Drell está atrás da Forja Real Ibniana, que é o único lugar no mundo onde espadas mágicas podem ser feitas e também é o item mágico mais antigo do mundo. Ele teme que, se Drell e o reino de Bolat colocarem as mãos nisso, sua tecnologia mágica se tornará ainda mais aterrorizante do que já é. E ele espera que o reino de Ezin possa cooperar com Aiden para detê-los. No entanto, já é tarde demais, pois Maynard, o mago mais poderoso do exército de Bolat, já havia se infiltrado em Aen enquanto Drell lutava do lado de fora.
Ele já matou todos os guardas dentro do portão e o abriu para deixar Drell e seu exército entrarem. Ele diz a ele que confirmou a notícia da morte do rei e que a princesa herdeira está segura, mas fora do alcance deles. No entanto, o problema é que o príncipe de 6 meses está desaparecido desde que a cidade capital foi destruída e essa criança é a única com linhagem eidiana pura garantida. Maynard diz a Drell que seus corvos lhe disseram que o príncipe foi levado por um garoto de cabelo preto e que recentemente encontraram um par semelhante na direção norte. Drell fica impressionado com sua coleta de informações e então ordena que ele encontre o príncipe e o traga para ele até o momento em que ele conquistar a capital de Eaen. Enquanto isso, Cleo e seu grupo também estão lentamente indo para Aiden. No caminho, Nell lhe serve café e diz que é uma bebida de luxo que Rock costumava beber às vezes. Cleo acha toda a ideia de transformar alguns grãos aleatórios em uma bebida algo difícil de acreditar. Mas ele prossegue para dar um gole mesmo assim, queimando instantaneamente sua língua. Enquanto amaldiçoa seu corpo frágil novamente, Luna começa a esticar as mãos em direção à caneca de café, e Cleo a coloca fora de seu alcance. Nesse momento, Nell pergunta a ele o que aconteceu com o cara assustador que os atacou, e Cleo responde que ele voou para relatar o que descobriu sobre magia e magos. Ele então toma outro gole de café e desta vez consegue apreciar seu sabor único. Logo depois, Alicia retorna da cidade próxima, dizendo a ele que falou com os mercadores, e como esperava, Aen está em um estado terrível agora. Ela puxa um mapa, dizendo a Cleo que o reino de Bolat invadiu Aen, que não consegue se defender adequadamente sem um rei para liderá-los. O reino de Ezin tentou impedir Bolat na fronteira, mas também não conseguiu fazer muito. Cleo fica curioso sobre por que o reino de Lin se envolveria quando não é sua luta. E Alicia explica que os dois reinos estão em guerra há séculos e que agora Lin é mais fraco que Bolat. É por isso que eles não querem perder a forja de Aiden para Bolat e deixá-los ficar ainda mais fortes. Alicia diz que mesmo que Aen ainda tenha a forja em funcionamento, eles não têm o conhecimento para usá-la por causa do controle da família real. Além disso, Aiden nem mesmo tem magos que possam estudar e operar a forja porque o rei de Aen proibiu a magia em seu reino. Nesse momento, Nell entrega uma xícara de café para Alicia, que fica surpresa demais para recebê-la porque nunca provou antes. Ela agradece a Nell, que então decide levar Luna embora para alimentá-la. Alicia de repente começa a elogiar Nell, falando sobre o quanto ela é atenciosa e cuidadosa. Clave pergunta se ela gosta desse jeito, e ela cospe o café, dizendo para ele calar a boca. Ela imediatamente volta ao tópico de Aiden e pergunta a Cleo o que ele planeja fazer a respeito. Ela o lembra de que ele queria fazer de Luna o rei. Mas, se Bolat conquistar Aen, isso não será mais possível. Além disso, o reino de Bolat certamente tentará capturar Luna por causa de seu sangue real, que guarda os segredos para refinar Aranite. Alicia diz que o general Drell, o líder do exército de Bolat, é um homem implacável que definitivamente comandará todo o exército para procurar Luna. Ela fica furiosa ao contar a Cleo que seu pai era um mestre espadachim que havia se aposentado para viver uma vida pacífica em segredo. Mas Drell fez questão de encontrá-lo e matá-lo. Ela se lembra do dia em que Drell lutou e matou seu pai apenas para ver o quão forte sua magia havia se tornado. Ela perguntou como ele poderia matar alguém apenas para testar sua força, e dessoltou um poderoso ataque com sua espada mágica, destruindo a casa deles e dizendo a ela que buscava apenas a verdadeira força e nada mais. Ele foi embora depois disso, e Alicia tentou atacá-lo para se vingar. Mas seu pai a impediu. Ele disse que Drell era um fomentador de guerras e que, se ela lutasse contra ele, acabaria se envolvendo em uma guerra, o que estava muito longe do caminho de um herói. Ele pediu que ela nunca lutasse contra Drell e, em vez disso, dedicasse sua vida a se tornar a heroína que expandiria o mundo para a humanidade. Ao terminar de contar sua história, Alicia diz a Cleo que, se ele quer que Luna se torne rei, precisa expulsar Drell e seu exército de Iden. Ele já se incomoda com a ideia de ter que proteger o país que planejava destruir, mas decide fazer isso mesmo assim. Alicia decide ir com ele, mas Cleo diz para ela ficar para trás e proteger Luna e Nell, porque ele planeja enfrentar o exército de Bolat em sua forma verdadeira, e não quer que eles saibam que ele está associado a humanos. Ele planeja usar o sequestro das bestas negras como desculpa para confrontar Drell e seus magos e ver exatamente o quão fortes eles são. Além disso, ele lembra Alicia que ela ainda está presa às últimas palavras de seu pai, que dizia para ela não lutar contra Drell. Alicia responde que ele apenas disse que ela não deveria se envolver em guerra porque isso era o oposto do que heróis fazem. Mas ela não é mais uma heroína agora. Ela é apenas uma zumbi funcionando com a mana do Senhor dos Demônios e sente que é certo vingar seu pai agora.
Ao ouvir isso, Cleo de repente a atinge com a verdadeira pergunta, perguntando o que realmente significa ser um herói. Ele pergunta a ela sobre a razão de ter se tornado uma heroína e Alicia responde que queria tornar o mundo um lugar maior. Cleo diz a ela que o mundo de Mel é um lugar maior agora graças a ela e que isso significa que ela ainda está fazendo seu trabalho como heroína. Ele então entra na floresta e Alicia leva algum tempo para se recuperar do efeito de suas palavras antes de dizer para ele ter cuidado. Cleo lembra a ela que está falando com o Senhor dos Demônios e de repente se transforma em sua forma real, criando uma poderosa rajada de vento. Ele então corre pela floresta e sobe em uma colina local apenas para cultivar aura. Por outro lado, o exército de Bolat destrói a segunda fortaleza de Aiden. Chegando ainda mais perto da capital, Rod, um capitão do exército de Elson, observa isso à distância e decide que não pode esperar mais por reforços. Ele diz a seus homens que eles lutarão contra o exército de Bolat perto do rio raso a alguns quilômetros à frente. E, ao mesmo tempo, um soldado solitário do reino de Igen também está de olho neles. Enquanto isso, Alicia e Nell seguem para a cidade onde vem um grupo de moradores espancando um bandido que havia escapado da base antes que o monstro gigante a destruísse. Quando Nell vê o bandido, ela começa a tremer de medo. Então, Alicia diz a ela que ninguém a reconhecerá agora. Ela a afasta da cena e o bandido consegue vislumbrar Alicia, dizendo aos moradores que ela é a heroína que libertou o monstro sobre eles. No entanto, Alicia desaparece atrás da esquina no momento em que todos se viram e eles decidem enforcar o bandido como fizeram com outros de sua espécie que tiveram o azar de se aventurar em sua cidade. Os moradores estão todos em alerta devido à série de notícias terríveis que ouviram recentemente e estão determinados a proteger suas casas por conta própria, mesmo que seu país caia. Alicia também fica bastante cautelosa ao vê-los tão vigilantes e pede a Nell para não chamá-la de heroína quando estiverem na cidade, pois os moradores podem agir de forma hostil contra ela também. Com isso, elas entram em uma pousada e dois homens grandes bloqueiam seu caminho, perguntando quem diabos elas são. Eles imediatamente suspeitam que Alicia seja uma bandida por causa de sua aparência. Mas, nesse momento, a mãe deles aparece e diz para eles pararem de fazer tanto barulho porque vão acordar o bebê. A mulher se apresenta como Curi, e ela consegue perceber, com apenas um olhar, que Luna é uma Pure Blood Higiene, sangue puro e higiene, algo bastante raro em partes distantes do país como sua cidade. Ela também não confia totalmente em Alicia e pede que revele o que está fazendo com um bebê de sangue puro ali, ameaçando que, se não gostar da resposta, soltará seus filhos contra ela. Alicia imediatamente diz que ela e Nell estão atuando como guardas de uma pessoa importante e que, no momento, sua missão é manter a criança segura. A mulher fica convencida com sua resposta e decide deixá-las entrar porque sente que qualquer um com uma criança de sangue puro deve ser parente de um nobre e ter uma boa quantia de dinheiro. Alicia reserva imediatamente um quarto para 2 pessoas, mas os 2 homens ainda dizem que não confiam nela. Cori chuta os 2, dizendo que é por isso que eles não têm namorada. Ela manda que ajudem as garotas a carregar a bagagem, e eles imediatamente se tornam bajuladores, ansiosos para tirar o peso de Nell. No entanto, são necessários os 2 para, de alguma forma, carregar a bagagem até o quarto, e eles se perguntam o que exatamente há dentro dela. Cari também vem ao quarto para perguntar a Alicia se ela está satisfeita e então fala sobre como o rei certa vez deu camas de ferro para a cidade deles porque alguns carpinteiros daqui fizeram cadeiras para o palácio. Ela fica nostálgica ao pensar sobre aqueles dias, porque agora o rei está morto e uma guerra está sobre eles. Depois que ela sai, Alicia e Nell decidem relaxar, sem saber que um inseto controlado por Maynard, o mago mais forte do exército de Bolad, as havia avistado. Maynard fica feliz por já ter encontrado seu alvo e envia um exército de insetos para capturar Luna. Enquanto isso, Nell chama Alicia para ver que Luna acabou de nascer seu primeiro dente. Enquanto as duas estão se derretendo com o quão adorável ele parece, Cari aparece para dizer a elas que o jantar está pronto. Alicia decide levar para o quarto. E assim que ela desce, encontra uma grande multidão ali falando sobre a situação atual de seu reino. Eles culpam os heróis por falharem em matar o rei demônio, o que resultou na destruição de sua capital, e agora nações inimigas estão tentando capturá-los. Alicia ouve silenciosamente toda aquela difamação e aceita que essa é a opinião pública sobre os heróis. Ela decide ignorar e voltar para o quarto quando sente uma besta sombria se aproximando de sua localização. De repente, uma pequena bola vermelha atravessa a janela da pousada, e um dos filhos de Kot decide ver o que é. Alicia grita para ele não tocar, mas é tarde demais, porque assim que ele toca levemente na bola, ela incha e se torna uma centopeia gigante.
Os homens ficam todos chocados ao ver isso e então Maynard chega, dizendo que esta não é uma centopeia comum, mas uma centopeia que vive na terra das bestas sombrias e rivaliza com elas em força. Ele diz a todos para não se moverem se valorizam suas vidas. Porque, sendo um inseto, a centopeia os atacará se vê-lo se movendo de forma suspeita. Alicia tenta alcançar sua espada, mas percebe que a deixou no andar de cima. E, nesse meio tempo, um cara decide pular pela janela porque tem pavor de insetos. Infelizmente, o céu sobre a cidade está cheio de ainda mais insetos monstruosos, e ele rapidamente se torna comida deles. Maynard diz a todos na pousada que ele cercou toda a cidade para que nenhum único deles possa escapar, mas que, se cooperarem, ele não os machucará. Ele então se apresenta como o mago de mais alta patente do exército de Bolate, causando pânico em todos. Ele declara que está ali para confirmar se o bebê hino de sangue puro tem sangue real correndo em suas veias. E Alicia se pergunta o que fazer agora. De repente, ela ouve Nell gritar enquanto é atacada por outro mago que trabalha para Maynard, que aprende na parede usando poderes magnéticos para roubar Luna. Antes de continuar, tem 3 links para vocês na descrição. O primeiro é um vídeo que te mostra como você cria um canal no YouTube e viver dele. O segundo é onde você vai encontrar os melhores produtos de animes nos melhores preços e o terceiro e um canal de games meu. Quem quiser dar uma força lá, que puder ajudar o canal com qualquer valor, o Pix está na descrição e também tem o botão valeu demais. Bora continuar. A feiticeira Nia diz a Nell que sua magia lhe permite controlar livremente o ferro. E ela mostra uma demonstração voando usando seu machado. Ela então pousa na frente de Luna e diz que a magia aparentemente vem de uma besta sombria tartaruga no leste que tem uma carapaça magnética. Se armas feitas de ferro forem usadas nela, elas simplesmente grudam em sua carapaça e outras armas não podem machucá-la porque não podem perfurar sua carapaça de ferro. Depois de compartilhar essa trivia aleatória com Nell, Nia tira um doce colorido de sua bolsa. Nell pergunta a ela que diabos é aquilo e Nia responde que é um remédio inofensivo que mostra que tipo de talento alguém tem. Se alguém tem talento em magia, seus olhos mudam de cor. Mas aqueles que não têm esse talento apenas vão tossir sangue e morrer. Ela diz que se o bebê tiver talento para magia, é provável que ele seja da família real. Maya tenta dar o doce para Luna que resiste. Nell grita com a feiticeira para parar. Enquanto isso, Alicia também corre em direção ao quarto ao ouvir o grito de Nell, mas Maynard envia seu centopeia gigante para atacá-la. Ele não tem ideia de quem Alicia é ou porque ela está com um bebê escondido, mas ele acha que é melhor acabar com ela bem ali. De volta ao quarto, Luna ainda está resistindo a Nia enquanto Nell diz a ela que é errado colocar a vida de um bebê em perigo. Nia diz a ela que não pode fazer nada porque precisaria ser mais forte que 2 tigelas para se libertar das camas de ferro que a prendem. No entanto, nem ela nem Nell sabem que Cleo substituiu as partes do corpo que Nell perdeu com as de uma troll fêmea, e é por isso que ela é muito mais forte do que parece. Em sua raiva, Nell de repente empurra a cama de ferro com toda a sua força, jogando-a contra Nia e quebrando a parede atrás dela. O som alto preocupa Maynard, mas quando ele está prestes a verificar a situação, encontra outra cena surpreendente na sua frente. Alicia ainda está viva e está dominando a centopeia ao pisar nela, o que por alguma razão me deixa realmente animado. Ela esmaga o crânio da centopeia sob seus pés e depois a chuta para longe antes de correr para o resgate de Nell. E de repente, Maynard se lembra que já viu Alicia antes no quarto. Alicia encontra Nia desacordada, mas Luna está completamente segura. Ela então percebe o enorme buraco na parede e pergunta se a feiticeira atacante fez isso, mas Nell responde que empurrou as camas com toda sua força e isso quebrou a parede. Alicia fica surpresa com isso, mas decide pular essa parte já que escapar vem primeiro. Ela diz a Nell que precisam fugir desta cidade porque os atacantes estão atrás de Luna. Nell diz que será difícil fugir com sua bagagem e Alicia decide deixar tudo para trás, levando apenas a espada com ela. Nesse momento, um monte de insetos entra no quarto e Nell entra em pânico. Mas Alicia pede a ela para confiar nela e pular pelo buraco ao seu sinal. Nell obedece e, enquanto estão caindo, Alicia saca sua espada e rapidamente corta todos os insetos que voam ao redor delas. Elas fogem assim, mas então Nia acorda e tenta atacá-las. Felizmente, os insetos entram no caminho e impedem que ela mire em Alicia e Nell. Então, ela decide recuar e informar Maynard sobre sua falha. Enquanto isso, os insetos param de perseguir Alicia e Nell. Ao saírem da estalagem, elas pensam que agora estarão seguras, mas assim que chegam à floresta, encontram uma parede de insetos esperando por elas. Alicia não pode matar todos eles. Então, ela decide se esconder e manter Luna segura até que Cleo retorne.
De volta à estalagem, Nia vai até Maynard, dizendo a ele que o alvo escapou. Ele pergunta se ela ao menos testou o potencial mágico dele, e Nia diz que uma mulher incrivelmente forte a impediu. Maynard percebe que subestimaram seus oponentes e agora está realmente curioso. Ele tem certeza de que Alicia é uma heroína porque ele estava lá quando Drell lutou contra o pai dela. Todos ficam chocados ao ouvir que Alicia é uma heroína, mas eles nem conseguem discutir isso nessa situação. Maynard de repente começa a rir como um maníaco, dizendo que não há dúvida de que o bebê com Alicia tem sangue real e agora ele não precisa conduzir nenhum teste sem sentido. Ele fica excitado ao pensar nas formas de torturar Alicia assim que conseguir colocar as mãos no bebê. Mas antes disso, ele planeja lidar com o povo da cidade. Ele reúne todos eles no centro da cidade. E o líder da vila diz a ele que eles não têm medo de um moleque como ele. Ele diz que podem enfrentá-lo e ao seu exército de insetos em qualquer dia do ano. E Maynard fica impressionado com sua ousadia. Ele diz que se o rei de Aen não tivesse tomado a decisão estúpida de enviar heróis para lutar contra o Senhor dos Demônios, ele nem estaria ali. Os heróis falharam em matar Clevites e o irritaram o suficiente para destruir a cidade capital. Maynard diz que está claro que Aiden não tem meios de proteger seu país e seu povo e é por isso que o reino de Bolat está aqui para salvá-los. Ele diz que não estão aqui para machucá-los ou roubá-los, mas os homens lembram a ele que seus insetos já mataram um deles. Maynard responde que foi um incidente infeliz, mas que aquele homem era estúpido e a culpa é dele por atrair os insetos. Ele age como se não fosse grande coisa e diz que está aqui procurando um criminoso procurado e que os insetos são sua única maneira de capturá-la. Ele então revela que a mulher que veio para esta cidade é uma das 13 heroínas que falharam em sua missão e trouxeram desastre para este país, e a opinião do povo da cidade de repente muda. Maynard estava planejando que isso acontecesse e pede que eles se juntem a ele na missão de caçar a heroína. Ao mesmo tempo, no campo de batalha perto de Aen, Drell e seu exército atravessam um rio raso. Drell de repente ordena que todos parem, pois sente um inimigo por perto, e diz para que eles saiam antes que ele vá buscá-los. Em resposta à demonstração de poder de Drell, o capitão Rod do exército de Ezin salta com sua lança mágica. Ele atinge o rio com ela, congelando-o instantaneamente, e o exército de Bolat se vê incapaz de avançar. Nesse momento, o restante das tropas do exército de Lin surge e avança contra ele sob o comando de Rod. Eles usam sapatos com pontas que lhes permitem correr no gelo. Mas o exército de Bolat não consegue nem se mover. Até mesmo a enorme besta sombria que eles comandavam cai e esmaga seus soldados. E Rod está confiante de que, com essa vantagem, pode impedir Drell de se aproximar da capital. Enquanto o exército de Lin começa a derrotar os soldados de Bolad, Drell diz a Rod que está realmente impressionado com sua estratégia e coragem. Ele sabe que Rod é descendente de um herói e que a lança mágica que empunha já foi usada pelo mesmo herói para repelir uma horda de bestas sombrias que atacaram seu reino. No entanto, ele diz a Rod que não é forte o suficiente para derrotá-lo. Apesar dessa vantagem, Rod responde que isso eles descobrirão quando lutarem e, em seguida, parte em direção a Drell. Drell desembainha sua espada e o ataca, mas Rod consegue bloquear o golpe. Ele então lança um ataque de gelo contra o cavalo de Dri, congelando o pobre animal e forçando Dri a descer. Rod tenta derrotá-lo, mas Drell consegue resistir, apesar do chão estar muito escorregadio. Ele chama Rod de brilhante como guerreiro e estrategista, mas deixa claro que ainda não tem o que é preciso para detê-lo. Ele o empurra para trás e libera o poder de sua espada mágica que irrompe em chamas. Drell então usa seu ataque especial, liberando uma garra de dragão do nada para atacar Rod, que não consegue compreender como sua magia pode criar objetos físicos. Ele tenta bloquear o ataque, mas sofre danos graves, e seus soldados correm para apoiá-lo. No entanto, eles também são dizimados com um único golpe de Drell, que não se importa se atinge seus próprios homens no processo. Ele diz que aqueles que são fracos o suficiente para morrer com esse ataque não são dignos de cruzar as fronteiras de seu mundo. Rod pergunta o que diabos ele está falando, e Drell responde que planeja destruir a lenda dos heróis, porque é tolice depender apenas de um punhado de pessoas para derrotar os Lordes Demônios. Ele diz que o mito falso será mudado por ele e que ele mudará o mundo com seus métodos eficientes, porém impiedosos. Drell então vai embora, poupando a vida de Rod porque este lhe proporcionou uma batalha brilhante. No entanto, quando está prestes a alcançar seus soldados, Cleo chega com um estrondo. Drell só consegue encarar a forma gloriosa de um dos 4 Lordes Demônios, que soltam um uivo ensurdecedor apenas para intimidar os humanos com sua aura. Drell desembainha sua espada para lutar, mas Cleo diz que está ali apenas para fazer uma pergunta. Ele quer saber de onde vem a magia.
Ele explica que algumas pessoas têm sequestrado humanos e também filhotes de bestas sombrias e quer saber se isso está conectado à broca mágica que Drell e seu povo usam. Drell comenta que um Lorde Demônio deveria ter coisas melhores para fazer, e Cleo responde que está apenas tentando lidar com as pragas irritantes que invadem seu território. Drell apenas zomba dele por tentar parecer impressionante, e Cleo gira sua cauda criando uma tempestade que até mesmo sopra as enormes bestas sombrias para longe. Drell decide atacá-lo. Mas antes que possa fazer isso, o tentáculo de Cleo o perfura. No entanto, ele já havia previsto isso e estava pronto. Ele diz a Cleo que perfurá-lo foi seu maior erro, porque agora será selado para sempre. Ele de repente revela seu terceiro olho, dizendo ao Lorde Demônio para provar seu feitiço supremo secreto, que usa mana sombria para prender seu alvo. Cleo se surpreende ao ouvir que humanos podem usar mana sombria. Mas então o corpo de Drell explode de repente, liberando mais sangue do que seria possível até mesmo pelos padrões de anime. O sangue forma uma prisão ao redor de Cleo. Mas Drell ainda não está morto. Um dos olhos em sua espada explode de repente. E, a partir disso, Drell emerge. Ele declara que abandonou seu corpo físico para prender o Lorde Demônio. E agora ele é um só com sua espada. Ele começa a se afastar, confiante de que até mesmo Cleo não será capaz de se libertar tão facilmente. Rod não consegue acreditar que Drell derrotou um Lorde Demônio e sobreviveu. Mas o general não se importa em comemorar sua vitória, apenas comanda seu exército a segui-lo. Por outro lado, Alicia e Nell ainda estão fugindo. E desta vez, Maynard foi acompanhado pelos aldeões furiosos que odeiam os heróis.